Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Primeiro ano, desejo primeiramente sempre aquela mensagem de que tenhamos um bom dia, de que tenhamos aí uma semana produtiva, uma semana abençoada por Deus, tá bom? Gente, vamos lá, vamos corrigir os exercícios da semana passada, não é? Então, olha só, nós temos aí na página 39 o exercício relativo a quentismo, aquela primeira parte que nós trabalhamos. Então, a questão 1 você já viu que ela diz assim: você já leu ou ouviu falar de alguma narrativa em que se conta a história do descobrimento das naus portuguesas pelos indígenas? Ou seja, naus significa o que, gente? Navios, tá? Então, você já ouviu assim, gente, o outro lado da história ou só o lado dos portugueses? Só os lados portugueses, né? É muito difícil ter um registro dos indígenas. 2. Qual é a relação entre a imagem e título na fotografia de Cláudia Adujá? Aqui, ó, essa daqui. O que dá pra gente interpretar aí, gente? É que esse lado mais escuro é o lado onde as narrativas eram só dos portugueses. Agora, né, estão aparecendo as narrativas indígenas, certo? Então, mostra aí meio que saindo do escuro e indo para o claro, beleza? Show de bola. Então, agora a gente vai aqui para a página 41, porque vocês viram o texto que nós trabalhamos lá do Pero Magalhães de Gandavo. E a questão 3 diz assim, da página 41. Das frutas mencionadas no texto, quais são as descritas com mais detalhes? O abacaxi, né, que são os chamados ananases, o caju e a banana. 4. Pelo modo como Gandavo descreve as frutas do Brasil, quais são as principais características que ele atribui a estas terras? Bom, gente, ele acredita, né, que tem muita riqueza, muita fartura aqui no Brasil, certo? Bom, 5. Tendo em vista o contexto em que foi produzido, quem seria o interlocutor do texto? Gente, claro que a gente tem aí como certeza, como eu comentei com vocês na aula passada, que seria justamente o que? A coroa portuguesa. A coroa portuguesa tinha que receber todas as informações. Né? 6. Identifica o principal recurso estilístico empregado para desenvolver as frutas ao interlocutor. Bom, ele compara, né, gente, sempre as frutas que ele encontrava aqui, como as outras pessoas não tinham conhecimento de como seria essa fruta, ele comparava com frutas europeias, com frutas que existiam em Portugal, né? Então, aqui bananas ele compara com pepinos, certo? Então tem toda essa questão aí. E o Pero Magalhães de Gandava ele é bem importante em relação a isso. Bom, agora nós vamos aqui para a página. Deixa eu só carregar aqui. Calma aí, vamos lá. Para a página 45, na questão 8, diz assim: levando em conta os dois primeiros parágrafos da carta, que tratamento o autor dá ao seu interlocutor? Aqui é relativo ao texto do Pero Vaz de Caminha, tá, gente? O Pero Vaz de Caminha, que escreveu, obviamente, a carta, né, do achamento do Brasil, que eu expliquei para vocês semana passada, até li um pouquinho. Então, nós temos aí todo um contexto relacionado ao descobrimento do Brasil. Então, olha só, gente, levando em conta os dois primeiros parágrafos da carta, que tratamento o autor dá ao seu interlocutor? Então, gente, como ele se dirige ao rei de Portugal, ele assume, obviamente, um tom humilde e subordinado. Né? Ele faz esse procedimento porque são regras de tratamento daquela época, né? Beleza? 9. Em sua opinião, o objetivo assumido por Caminha no segundo parágrafo é cumprido? Explique sua resposta. Bom, gente, ele fala no segundo parágrafo que sempre vai tentar relatar tudo que ele presenciou e viu. Só que ele faz ao longo do texto uma especulação que pode haver riquezas, né, ali naquela terra. Então ele não viu ouro, não viu prata, como vocês bem observaram na aula passada, mas ele dá uma sugestão ali para o rei de Portugal.
10. Como Caminha explica a dificuldade de diálogo com os indígenas logo no desembarque da frota? Bom, para dizer que eles não estavam assim, para não dizer que era outra língua, ele diz que o som do oceano batendo na costa fazia esse não entendimento. Então eles não estavam escutando o que os índios estavam falando, né? Só para disfarçar ali. 11. Quais são as suas impressões sobre a descrição do encontro dos indígenas com o capitão da frota portuguesa? Porque ela é importante considerando os objetivos da expedição. Bom, vocês lembram daquele vídeo em que primeiramente há um contato, há uma troca de materiais e depois quando os índios eles entram ali no navio, eles não cumprimentam o Pedro Álvares de Cabral, né? Então eles já percebem uma diferença, para os portugueses isso era estranho, né? Ainda tem a questão, né, de que eles apontavam para a terra dizendo que como se tivesse ali ouro, mas os portugueses entenderam dessa forma, mas não era verdade. Não, os índios não conheciam o ouro, a prata, então tem todas essas questões na questão 11. 12. Que características das novas terras são exaltadas por Pero Vaz de Caminha nos últimos parágrafos da carta? Bom, gente, ele exalta, obviamente, a grandeza daquela região e as riquezas naturais do Brasil, tá bom? Então é isso, nós vamos agora para a nossa aula, beleza? Nossa aula também de continuação do quinhentismo, beleza? Vamos lá. Então, gente, a gente tem a parte 2 aí dessa literatura de informação. Por enquanto é só literatura de informação, beleza? Então a gente vai recapitular aí. Olha só, gente, seria bom você anotar ou então tirar print desse quadro esquemático, é muito importante esse quinhentismo, por isso que eu dividi em duas aulas, cairá, né, constará na sua avaliação. Então é o seguinte, começou em 1500 o quinhentismo aqui no Brasil, né, nós temos os primeiros documentos sobre o Brasil e principalmente a carta de Pero Vaz de Caminha. E em 1601 começa o Barroco, a próxima escola que vem após o quinhentismo, que nós vamos estudar só lá, acredito, no segundo bimestre. Tá bom? Beleza. Professor, e a questão aí das denominações? Como que eu posso encontrar a literatura de informação em outros documentos, como os vestibulares? Você pode encontrar sim, literatura dos viajantes ou literatura sobre o Brasil, tá bom? Você pode encontrar como esses dois nomes também. Bom, então, gente, os autores, eles não eram propriamente literatos, tinham uma proposta meramente utilitária, ou seja, não eram pessoas, gente, que eram, digamos, grandes escritores, eram pessoas que tinham habilidade com a escrita e, por isso, foram designadas a relatar o que eles viram, né, durante as viagens. Então, eles eram viajantes, cronistas de ofício e missionários. Bom, e os principais são Pero Vaz de Caminha, com a carta do descobrimento do Brasil, que foi enviada a Dom Manuel I, o Pero Lopes de Souza, do Diário de Navegação, Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, Hans Staden, As Duas Viagens ao Brasil, o Jean de Lery, Viagem à Terra do Brasil, e o Pero Magalhães de Gandavo, Tratado da Terra do Brasil, aquele que nós vimos, né, ainda há pouco. Então, gente, esse aqui são os principais cronistas, viajantes, tá bom? Que relataram algo sobre o Brasil naquele período, beleza? E nós vamos observar alguns, beleza? Já já. Bom, então, gente, voltando aqui, calma aí. As obras, elas não eram literárias, faltava-lhes o caráter inventivo, ou seja, faltava aquela questão das funções da linguagem, aquelas figuras de linguagem, faltava aí a questão mais literária, certo? Então, eles não tinham essa preocupação literária, eles estavam querendo apenas informar o rei de Portugal. Bom, então eram cartas, diários, relatos, tratados, então tudo isso, né, tinha ali informações sobre o Brasil. Bom, a questão da proposta. As obras marcam o interesse de Portugal nos empreendimentos ultramarinos. Na questão política e econômica, evidenciar o potencial de riqueza, porque eles estavam atrás disso. Contra-reformista,
a conversão dos indígenas, porque vocês sabem que, vocês vão ver lá depois, na literatura dos jesuítas, que os jesuítas foram mandados para o Brasil justamente para converter os índios. Bom, então aí, professor, o conteúdo dessas obras, obviamente tinha aí a questão do clima, a descrição do clima, do sol, da vegetação, do relevo e dos índios, porque o rei de Portugal tinha que saber de tudo para poder armar ali as estratégias, né, mais adequadas. Bom, então nós chegamos aí, gente, no nosso livro Cronistas do Descobrimento. Bom, é bom você já ir atrás desse livro, como já foi até solicitado na lista, porque no segundo bimestre nós vamos usá-los. Por quê? Nesse primeiro momento nós estamos trabalhando a literatura de informação e depois nós vamos trabalhar no segundo bimestre a literatura dos jesuítas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar como um todo, como faz parte do quentismo, esses dois períodos, né, eles fazem parte do quentismo, eu vou trabalhar o livro em cima justamente dessa primeira parte que eu estou trabalhando agora e da segunda parte que eu posteriormente eu vou trabalhar, tá bom? Então, gente, já é importante você ir atrás desse livro, Cronistas do Descobrimento, beleza? Então, aqui nós temos a capa dele é assim, tá? Se eu não me engano, ele custa 30 ou 29 reais ali na Amazon, né? Você acaba encontrando em outros sites também, beleza? Então, vamos lá. Bom, eu trouxe alguns autores, né, que nós temos aí da literatura de informação, justamente que nesse livro tem. É por isso que eu estou pedindo, porque tem relatos dos cronistas. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um. Nós temos aí o Jean de Lery, um pioneiro da antropologia. Então olha só, o Jean de Lery, gente, ele é um francês, tá? Olha só, vamos lá. O francês Jean de Lery pertencia a uma família de burgueses de Borgonha, que aderiram rapidamente ao movimento da reforma calvinista, ou seja, da reforma protestante. Assim, aos 18 anos, seguiu para Genebra, que Calvino havia transformado numa cidade-igreja e centro de difusão das ideias reformistas. Artesão e estudante de teologia, em 1555, Lery seguiu viagem para o Brasil, no ano seguinte, para se estabelecer na colônia francesa fundada por Vale-Negon. Vale é um nome em francês que eu não sei, né, a pronúncia em francês. Aqui permaneceu por 2 anos. Os desentendimentos entre calvinistas e papistas na ilha de Colony, sede da colônia, levaram-no ao continente, onde conviveu com os índios, observando atentamente o seu modo de vida. Então aí para a gente já é o suficiente para a gente saber mais ou menos quem era o Jean de Lery. Né? Então vocês viram que ele faz parte ali, teve um texto da Reforma Protestante, né? Veio ali ao Brasil em 1556, porque em 1555 ele era estudante de teologia, né? E permaneceu aqui com os índios. Bom, e aí a gente tem um trecho do livro dele que se chama Viagem à Terra do Brasil. E nós temos aí o capítulo 18, beleza? Que diz assim, tem a entrada chamada, a introdução, sobre o que se pode chamar de lei e civilidade entre os selvagens, de como eles tratam e recebem humanamente os amigos que os visitam, do choro das mulheres e das palavras festivas que esta lhe dirigem como boas-vindas. Então olha só, gente, aqui a gente tem só um trechinho, só para a gente ter, né, mostrar para vocês como é que é esse livro. Vamos lá. Quanto à organização social de nossos selvagens, é coisa quase incrível, e dizê-la envergonhará aqueles que têm leis divinas e humanas, que apesar de serem conduzidos apenas pelo seu natural, ainda que um tanto degenerado, eles se deem tão bem e vivem em tanta paz um com os outros. Mas com isso me refiro a cada nação em si, ou às nações que sejam aliadas, pois quanto aos inimigos, já vimos em outra ocasião um tratamento terrível que lhe dispensam, porque incorrendo alguma briga, o que se dá com tão pouca frequência que durante quase um ano em que com eles estive, só os vi brigar 2 vezes. Os outros nem sequer pensam em separar
ou pacificar os contentadores. Ao contrário, se eles tiverem de arrancar-se mutuamente os olhos, ninguém lhes dirá nada, e eles assim farão. Todavia, se alguém for ferido por seu próximo, e se o agressor for preso, ser-lhe-á infligido o mesmo ferimento no mesmo lugar do corpo, por parte dos parentes próximos do agredido. E caso este venha a morrer depois, ou caso morra na hora, os parentes do defunto tiram a vida ao assassino. Os parentes do defunto tiram a vida ao assassino de um modo semelhante. Então, para vocês verem como é essa relação que ele descreve, né, das guerras entre os índios, né, essas relações que se tem. E ele fala, né, que os índios eles têm até um bom modo de viver, né, exceto com seus inimigos. E a gente sabe disso. Né, nessa primeira parte da história brasileira, né, os índios tinham tribos, havia tribos que eram ali inimigas, certo? Beleza, vamos seguir aqui para a gente não perder tanto tempo. O Hans Staden, gente, quem é o Hans Staden? São escassos dados sobre a vida de Hans Staden, aí do século XVI. Nasceu em Hessen, Alemanha, empreendeu 2 viagens ao Brasil. Na primeira embarcou como artilheiro numa nau portuguesa que veio a Pernambuco em 1547 e retornou a Lisboa no ano seguinte. Na segunda, em 1550, veio incorporado na armada do espanhol Diogo de Sanabria, que pretendia fundar um povoado na costa da ilha de Santa Catarina e outro na embocadura do Rio da Prata. O navio de Staden naufragou nas imediações de Itanhaém, tá? No litoral paulista, e os sobreviventes seguiram para São Vicente, onde o alemão se agregou aos portugueses, tá bom? Então, gente, vocês percebem aqui, ó, que em 1553 Staden foi nomeado condestável da fortaleza de Bertioga, Porto Tomé de Souza. No ano seguinte foi aprisionado pelos tupinambás. Permaneceu cativo na aldeia do chefe Cunhambebe, entre os meados de janeiro e 31 de outubro. Frequentemente ameaçado de morte e de ser devorado no ritual antropofágico da tribo, né, que é quando os índios comem as partes, né, do seu inimigo, conseguiu adiar sua morte ao longo dos meses, até ser resgatado por um navio francês. Nele retornou à Europa, seguindo para sua cidade natal. Não vou falar como ele conseguiu escapar né, desse ritual da futura morte dele, possível morte dele. Não vou falar como ele escapou, vocês vão ter que ler o livro. Bom, então nós temos aí um trechinho do Viagem ao Brasil, que é o livro do Hans Staden, no capítulo 21, tá bom? Como me trataram de dia quando me levaram às suas casas. Esse aí já era o período que ele já estava com os índios. No mesmo dia, a julgar pelo sol, devia ser pela tarde, Ave Maria significa pela tarde, final da tarde. Mais ou menos quando chegamos às suas casas, havia já 3 dias que estávamos viajando, e até o lugar onde me levaram, contavam-se 30 milhas de Bertioga, onde eu tinha sido aprisionado. Ao chegarmos perto de suas moradas, vimos que era uma aldeia com 7 casas, se chamava Ubatuba. Entramos numa praia que vai abeirando o mar, e ali perto estavam as suas mulheres, numa plantação de raízes, a que chamam mandioca. Na mesma plantação havia muitas mulheres, que arrancavam destas raízes, e fui obrigado então a gritar-lhe na sua língua. Aí ele grita lá, né, na língua dos índios. Isto é, eu, vossa comida, cheguei. Por que ele está falando vossa comida? Vocês vão entender também quando lerem o livro, não vou falar. Uma vez em terra, correram todos das casas que estavam situadas no morro, moços e velhos, para me verem. Os homens iam com flechas e arcos para suas casas, e me recomendaram as mulheres que me levassem consigo, indo algumas adiante, outras atrás de mim. Cantavam e dançavam unissonos os cantos que costumam, como canta sua gente quando está para devorar alguém. Né? Então ele já percebia ali os rituais, já sabia também a linguagem dos índios. Então muito legal isso daqui. Para vocês verem como eram os relatos são ricos. Né? E o Pero Lopes de Souza, gente, quem é o Pero Lopes de Souza? Vamos lá, o Pero Lopes de Souza,
ele é irmão mais moço de Martim Afonso de Souza, tá bom? Então, ele acompanhou, né, tá aí, ó, Pero Lopes de Souza acompanhou ao Brasil em 1530. Então, Martins de Souza, vocês vão saber quem é, tá bom? Numa expedição encarregada de defender a costa, fixar os limites das terras pertencentes a Portugal e fundar os primeiros núcleos de colonização. Comandou a exploração do Rio da Prata, assentando os padrões, isto é, os marcos da posse portuguesa, ou seja, até onde, né, Portugal era detentor ali do território brasileiro. Naufragou no Rio Paraná, conseguindo, porém, reunir-se a seu irmão e retornar a São Vicente, onde foi estabelecido o primeiro núcleo colonial português no Brasil. Em 1532, combateu os franceses que haviam se fixado na região, restaurando a soberania lusitana. Bom, gente, o Martins Afonso de Souza foi justamente essa pessoa que veio encarregada de dar as direções, dar o norte, né, ó, você vai ficar com tal terra, você vai ficar com isso, você vai ser nomeado, né, vice-governador, você vai tomar conta dessa região, enfim, de organizar, né, toda a colônia, toda não, mas parte da colônia portuguesa, tá bom? Então olha só, gente, aqui embaixo aqui, ó, no diário da navegação da Armada, que foi a terra do Brasil, Pero Lopes registrou cronologicamente os acontecimentos da expedição de Martim Afonso de Souza. Relatou as aventuras que enfrentava durante a viagem marítima e a exploração da terra, bem como as lutas contra os franceses. E a gente vai perceber aqui, ó, que ele tem uma linguagem mais técnica, como ele era bem mais próximo a essa questão de colonização da terra, né, mais ligada à coroa portuguesa, então tem uma linguagem mais técnica que é um pouquinho mais difícil de entender. Então olha lá, aqui o Diário de Navegação, verdadeira crônica dos primeiros fatos da história do Brasil, escrita no calor da hora. Este texto documenta o dia a dia da expedição comandada por Martins Afonso de Souza, de quem o autor era irmão. Sábado, dia 12 do mês de março, ao meio-dia tomei o sol em 12 graus e 2 terços. E em se pondo o sol houve vista de terra, que me demorava a oeste. Fazia-me dela 6 léguas. E de noite, para nos afastar de terra, fizemos o caminho ao sul e a quarta do sudoeste, até a quarta d'alva. Seria ali o período de vigília, tá? Que tornamos a fazer o caminho do sudoeste. Então, gente, como vocês perceberam, é uma linguagem mais técnica de onde que eles se posicionavam, né, ao meio-dia e à noite, onde que eles se posicionavam. Então tem toda uma questão técnica. Domingo, 13 dias do mês de março, pela manhã, éramos de terra 4 léguas. E como nos achegamos mais a ela, reconhecemos-se a Baía de Todos os Santos. Aí já chega uma linguagem mais acessível. E ao meio-dia, entramos nela. Faz a entrada norte-sul. Né? Faz a entrada norte-sul. Tem 3 ilhas. Uma ao sudoeste, outra ao norte e outra ao noroeste. Do vento sul-sudeste é desabrigada. Na entrada tem 7 ou 8 braças de fundo. Há lugares pedra, há lugares areia. E assim tem o mesmo fundo dentro da baía, onde as naus surgem. Em terra, na ponta do padrão seria aqui, tá, gente? Aquele que até observa o monumento de pedra erguido pelos portugueses nas terras que descobriram. Então tomei o sol em 13 graus e 1/4. Ao mar da ponta do padrão se faz uma restinga de areia, e há lugares pedra. Entre ela e a ponta podem entrar naus. No mais baixo da antiga restinga há braça e meia. Aqui estivemos tomando água e lenha, tá bom? E corrigindo as naus, ou seja, consertando os barcos, do que os temporais que nos dias passados nos deram, ou seja, os temporais danificaram ali os barcos. Vinham desaparelhadas, ou seja, os barcos estavam desaparelhados, né, desconcertados. Nesta baía achamos um homem português, que havia 22 anos que estava nesta terra.
Ou seja, eles encontraram ali o Diogo Álvares. O Diogo Álvares, ele tem até um livro sobre ele que é chamado O Caramuru. Tem uma série na Globo também que passou sobre isso, né? Então, eles encontraram esse homem que já estava há bastante tempo. E esse homem acabou ajudando o Tomé de Souza e os outros, né, a um melhor posicionamento, a de conhecer, já conhecia a terra, então já sabia o que fazer, já indicava o que fazer, então ajudou bastante. Então vocês perceberam que é uma linguagem bem técnica mesmo, como ia obviamente para Portugal e como já tinha obviamente uma questão mais apurada do que eram as coisas, tinha que se ter uma linguagem mais técnica mesmo. Só que vocês perceberam que nesse segundo parágrafo tem ali uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais compreensível, certo? Vocês entenderam que eles chegaram à Bahia, né, que tinha ali, eles viram ali o monumento que os portugueses colocaram naquela região, né, como eles chegaram com os barcos já pouco assim danificados por causa das chuvas. Então vocês conseguem perceber que há relatos importantes aí. Então os historiadores eles usam desses documentos para dizer como foi a chegada dos portugueses e como foi o Brasil nesses primeiros anos de colônia, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou passar as atividades aqui para vocês para que vocês tenham entendido, né? Páginas 45 a 59, tá bom? Para a gente finalizar aí esse livro de literatura. Beleza, gente? Essa parte do livro didático, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Vamos lá. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 25, nossa aula de literatura. E agora eu vou explicar para vocês a nossa atividade inclusiva de literatura, tá bom? Para o primeiro ano. Vamos lá. Então é o seguinte, gente. Aqui é a nossa disciplina de literatura, 25/3. E eu tenho assim. Observe o quadro esquemático para responder as questões propostas. Bom, você acabou de assistir a nossa aula de literatura, percebeu que eu coloquei alguns quadros esquemáticos e aí eu pus um aqui para você verificar as informações direitinho e responder as questões. Então, ele está aqui, beleza? Bom, gente, professor, aqui nesse lado esquerdo, você tem informação sobre quentismo? Exatamente. E aqui, professor, nesse lado direito? Bom, eu apresento de maneira bem rápida o Barroco. O Barroco é uma outra escola literária que vem após o quentismo, né? E você vai estudar apenas no próximo livro, tá bom? Mas por que eu coloquei isso? Porque o quentismo tem uma data de início e uma data de término. Então vai ser importante essas datas vão ser importantes para você complementar aí a sua atividade. Então aqui, ó, primeira questão, segundo o quadro esquemático acima, qual a data de início e de término do quentismo? Então você vai observar no quadro e vai, né, pôr nesse espaço adequado. 2. Complete a lacuna com a resposta adequada seguindo o quadro esquemático. Bom, o quentismo apresenta os primeiros, aí você vai voltar aqui e vai ver o que eles apresentam mesmo de fato, né? Qual é essa questão da abordagem do quentismo, dos escritores, o que eles faziam, né? Qual era o motivo deles estarem aqui, beleza? Bom, observe o quadro esquemático para responder a questão proposta. Aqui eu coloquei outro quadrinho, né, outro quadro esquemático, e aí você vai observar as informações e vai responder a questão 3. Segundo o quadro esquemático, quais são os conteúdos das cartas escritas pelos viajantes que chegavam ao Brasil? Então, gente, você vai observar, tá bom? Quais são esses conteúdos? Porque são vários. Eles descrevem, como você viu na aula, vários aspectos sobre o Brasil. E aí você vai ver, né, quais são esses aspectos. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Vocês vão complementar aqui no espacinho. Beleza? E qualquer dúvida pode mandar, pode chamar, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.